Primeiro ponto, eu preciso partir da revisão sistemática mais recente, publicada pelo Fonseca e colaboradores ano passado, 2023. Conclusão, de forma direta, assim como outras que vieram, né? Os colegas da USP publicaram a revisão ali em 2019, mas a conclusão é bem direta. Métodos avançados de treinamento de força não apresentam vantagens quando são comparados com modelos tradicionais de treinamento e o volume, o respectivo volume equalizado entre as duas intervenções. Ponto. Aí eu revisito aquela fala. Logo, os métodos são dispensáveis, então são inúteis. Vou ficar fazendo tradicional sempre, que tá ótimo. Fica fazendo variar para quê? O tradicionalzão que funciona. O que eu costumo dizer sobre métodos? O primeiro argumento que se levanta, e é interessante porque eu fui questionado na minha banca de doutorado pelo professor Clayton Libardi, e agradeço muito o fato de ele elevar o nível da discussão naquela ocasião. Porque se argumenta, porque eu aplico um método avançado de treinamento de força? Romper ou evitar a monotonia do treinamento, romper platôs. Essa é uma expressão que você encontra em alguns trabalhos, romper platôs, como justificativa para a aplicação dos métodos. E aí o professor Clayton Libardi, de forma brilhante, questionou: a que platôs você está se referindo? Porque eu não estou encontrando esse platô fisiológico que está sendo rompido pelo uso de um determinado método. Faz sentido? Sim, faz. O primeiro argumento se torna, para mim, mais pertinente do que o segundo. Ou seja, para evitar monotonia no programa de treinamento, imagina um indivíduo que já passou por todas as experiências na sala de musculação. Eu vou lá e aplico um método. Um biset, um triset, um drop set, um rest pause, uma pré-exaustão. Drop set, está executando um supino. Imagina, o supino máquina, é mais fácil a modulação da carga. Obteve uma falha muscular, reduzo a carga, não existe um percentual pré-estabelecido, existem percentuais sugeridos e varia de exercício para exercício, mas busco uma redução daquela carga para a continuidade do exercício, de modo que ele alcance repetições adicionais. Para uma nova falha, eu posso adotar a mesma providência, um drop set. Um rest pause, no mesmo supino, na mesma máquina, obteve falha, um breve intervalo, que também não existe esse engessamento. São 10 segundos, são 15 segundos, são 5 segundos? Não, é o suficiente para que ele obtenha repetições adicionais, de modo que você atinja um volume, digamos que desejado, de repetições para aquela carga. Não existe o melhor método. Por outro lado, o que esse trabalho nos traz? Ali eu cito as diretrizes subscritas pelo Brett Schoenfeld em 2021. E eles comentam sobre métodos. O método, por outro lado, não traz prejuízo quando comparado com o modelo tradicional. Opa, não traz benefício, não traz prejuízo. Ok. Quando eu aplicarei os métodos? Quando, de fato, eu cumprir todas as etapas da prescrição em um determinado momento, para um determinado exercício, eu incluo uma estratégia de, aspas, intensificação. Eu quero tornar aquele exercício, ou quero aumentar a intensidade de esforço obtida naquele exercício. Aplico o método. Vai aplicar método? Escolhe qualquer um deles. Pensa em qualquer método que seja do seu conhecimento. Pensou? Ok. Aplica nas mesmas circunstâncias durante um período. Eu costumo dizer, que período, professor? É uma pergunta que surge inevitavelmente. Pelo menos 4 semanas, repetindo o método nas mesmas circunstâncias. Quando eu falo sobre as mesmas circunstâncias, aqui me refiro ao mesmo exercício, na mesma ordem incluída, ou seja, adotada para aquela sessão, sim, e no mesmo contexto. Ou você poder fazer uma comparação futura até, verificar, perfeito, sim, fazer análise. E ver o quanto ele progrediu no método. O indivíduo que passou por um agachamento livre, depois foi para um afundo na barra guiada, incluiu um método no leg press 45, ora, aqui eu incluirei um método rest pause, perfeito. Na próxima sessão, ele vai passar pelo mesmo agachamento livre, o mesmo número de séries, a mesma janela de repetições, o mesmo afundo na barra guiada, e vai chegar ao leg press em condições muito semelhantes a que ele se encontrava no treino anterior. Ora, com isso, dessa forma, eu conseguirei monitorar o progresso no método. E não me agrada a ideia, uma pergunta também recorrente.
Professor, se eu for aplicar um rest pause, substituo por quantas séries? Não. Compara o rest pause com ele. Compara o drop set com ele. Naquele exercício, naquelas circunstâncias. Sim. E progride naquele volume. Ou seja, você vai progredir naquele conjunto. Para não comparar laranja com banana. Perfeito. Porque lá no nosso trabalho, quando nós investigamos a pré-exaustão, os voluntários saíam, os voluntários que participaram do grupo pré-exaustão, saíam da cadeira extensora, onde alcançavam a falha, e eram imediatamente levados, e gentilmente levados ao leg press. Então ele fazia a transição no menor tempo possível, porque a ideia do método é transição do exercício monoarticular para o multiarticular no menor tempo possível. Ok. Nas primeiras semanas, era uma condição, digamos que difícil de testemunhar. Imagino. Já passei Eu por recrutei isso. só os colegas de academia de polícia, então a amostra foi bem, enfim, disciplinada. Voluntários. Bem voluntários. Não, eu posso me complicar por isso, mas foram tratados com bastante cordialidade. Mas existia uma dificuldade nas primeiras semanas. Ora, na quarta, quinta semana, embora treinando para um maior volume load, o nível de desconforto já não era o mesmo. Então, ele progrediu na execução do método. Primeira vez que você aplica um método avançado, Haroldo, Sim. imagina, A morte. SST, vou aplicar um SST aqui no treino de hoje, vamos lá. Vou te apresentar um método novo. Ora, você vai destruir o praticante. Se souber manipular bem as variáveis, você vai Sim. deixá-lo em uma condição. Imagina que na sessão seguinte, gostou do método SST? Hoje você vai conhecer o GVT. Destrói mais uma vez o praticante. Na outra sessão, olha, nós vamos aplicar agora um rest pause e no final do rest pause a gente entra no strip set. Eu vou reduzindo aí, carga velho. até você... Entenda que nesse cenário o método... Não façam isso em casa. Não façam isso, não tentem reproduzir. A turma anotando aqui. Exatamente. Todo método tem a sua utilidade. Por exemplo, o Thomas Delorme, primeiro tenente do exército americano, Sim. atendendo os soldados feridos da guerra, em 1944, adotou um método de treinamento. Existia um método de treinamento, que muito se assemelha ao método crescente. Ele obtinha ali, ele conduzia uma série até a falha, que seria a última série da sequência. Sim. Para a realidade que ele vivia, existia coerência na condução daquele treinamento ou daquele protocolo. Aos olhos de alguém que está hoje aqui, é o técnico de pós-jogo, né? Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, essa era a expressão que eu estava buscando. Olha, se ele tivesse conduzido dessa forma, o resultado seria outro. Qual é o grande problema que eu enxergo? E aqui eu citei inicialmente uma revisão sistemática, que foi publicada no ano passado, sobre métodos conduzidos com indivíduos treinados. Então, estudos que avaliaram a hipertrofia muscular e foram conduzidos com indivíduos treinados. Malgrado a conclusão de que os métodos não apresentam vantagens quando comparados com o treinamento convencional, tradicional, nós precisamos chamar a atenção para a realidade, e aí volta aquela sua pergunta, a realidade que encontramos nas investigações. Porque, por exemplo, há um estudo publicado pelo Strategy, ele investigou o método 3-7, estudo crônico. O método tradicional, o modelo tradicional de treinamento, durante a execução, os indivíduos foram auxiliados, ou seja, receberam auxílio para atingir um volume load equivalente ao alcançado no método. Literalmente uma forçação de barra. Muita coisa. Então, você não encontra nos experimentos a reprodução exata do que é buscado nos métodos. Por quê? Aí eu me coloco no lugar do pesquisador. Caramba, eu preciso equalizar esse volume, caso contrário, Não vai ser eu vou ser aprovado. questionado. Exato. E não vai conseguir justificar. E eu nem vou conseguir publicar Exato. esse trabalho. Quando você força a barra, poxa, séries adicionais para equalizar volume,
cá para nós. Aí você pensa, vou equalizar volume pelo volume load obtido no método ou pelo volume obtido no treinamento tradicional? Sem contar a quantidade de ajuda, como foi essa ajuda, né? Como foi essa ajuda? Como foram essas séries? A ajuda foi padronizada? Exatamente. Começa uma série de perguntas que inviabiliza a aplicação do... Para a turma entender, eu posso realizar um leg press com 100 quilos para 10 repetições. Eu tenho um volume load, ou seja, número de repetições vezes multiplicado pela carga erguida, um volume load de 1.000 quilos. 1.000 quilos foram levantados, haja vista que realizei 10 repetições com 100 quilos. Mas eu posso alcançar os mesmos 1.000 quilos realizando 20 repetições com 50 quilos. Então perceba que aqui eu equalizei o volume. Mas no primeiro exemplo eu usei uma carga maior para um número menor de repetições. E no segundo, um número maior de repetições para compensar a menor carga empregada. No dia a dia faz todo sentido. Então você está ali, imagina que você monitora a sua rotina. E eu encorajo a monitorar a rotina, especialmente quando empregar métodos. Você monitora a rotina. Aí você vê lá, caramba, nesse primeiro exercício, um desenvolvimento com halteres. Meu volume load foi X. Com 40 quilos eu realizei 10 repetições. Só que na sessão de hoje, eu empreguei os mesmos 40 e realizei 7. Que variável eu vou manipular para a próxima série? Intervalo de repouso. É uma variável flexível. Para melhorar o estado de prontidão. A não ser aqui, mas nas academias que eu frequento, é uma das variáveis mais rígidas que encontro, porque você está alternando numa máquina e o cara, posso revezar com você? Só faltam 30 segundos. Ou seja, se eu entrar e iniciar o exercício em 31 segundos, acabou meu treino. Cara, fica tranquilo. Exato. E aí o colega às vezes pergunta, e para você? Eu digo, pô, vai depender do que você fizer aí. Quando você terminar, eu começo, tá tranquilo. Então, voltando ao exemplo. Empreguei os mesmos 40 quilos. Caiu substancialmente o número de repetições. Ora, eu vou utilizar uma variável que é flexível. Por que é flexível para os leigos? Porque eu posso descansar mais com a perspectiva ou com a possibilidade de alcançar um maior trabalho, um maior volume load na próxima série, por quanto descansei mais. Trazendo um trabalho publicado na literatura do Longo, né? Até sugestivo o nome do autor. 3 minutos de intervalo, 1 minuto de intervalo. 1 minuto de intervalo. Ora, o grupo ou a condição que descansou para 3 minutos obteve um maior volume load para o mesmo número de séries. Então, imagina, vou realizar 3 séries no agachamento livre. Espera-se que descansando mais, eu execute mais repetições com aquela carga, quando comparado com o descanso, o intervalo de 1 minuto. 3 contra 1 para condições não controladas ou não equiparadas de volume, obviamente 3 foi superior para a hipertrofia muscular. Mas 3 comparado com 1, quando eles adicionaram séries para alcançar o mesmo volume load, não houve diferença. Então, o que esse trabalho, que a literatura nos permite hoje, né, sugerir implicações práticas. Você pode descansar os 3, você pode descansar 1. Se você descansar 3, espera-se que obtenha um desempenho melhor em cada série, quando comparado com o intervalo mais curto. Se você preferir descansar menos, porque existe também aquele aluno que não quer descansar muito. Sim, às vezes, até porque o tempo de treino hoje é o maior barreira para as pessoas irem para academia, né? Perfeito. Então o que você pode fazer? Ora, acrescenta uma série. Tá tudo tranquilo. Você pode fazer isso. Então, voltando àquele exemplo, eu vou manipulando as variáveis ao longo da sessão. Vamos imaginar que na segunda série, eu descansei bem, na segunda série, empregando os mesmos 40, quando na sessão passada obtivera 8 repetições, nesta caiu para 5. Ora, para a terceira série, eu posso manipular o intervalo de repouso e também posso optar por reduzir a carga com a expectativa de aumentar o número de repetições. Sim. E é interessante, Haroldo, na musculação, quando você controla, quando você monitora o treino, não foge muito. Às vezes você chega, vou inverter o exemplo, você chega naquela sessão e diz, caramba, hoje vai. Você faz a primeira, hoje é o dia. Você faz o aquecimento no supinão, você diz, você pode colocar 1 tonelada aí, meu amigo, que eu estou levantando. É interessante que quando você ousa um pouco mais e vai olhar, o volume load está muito próximo.
Você não foge muito. Sim. Quando você monitora sessão a sessão, você não foge muito. Você vai perceber que essa progressão se dá de forma muito gradativa, lenta. E aqui eu vou voltar à ideia dos métodos. Não existe o melhor método. Existe o método mais adequado para o seu praticante. Encaixou o método? Ok, progride no método. No mínimo 4 semanas. Por que 4 semanas? Poxa, porque 4 semanas é o tempo mínimo, o período mínimo de investigação de efeitos relevantes decorrentes do método. 4, 8 semanas repetindo aquele método. Professor, quando eu vou mudar? Ora, muda quando você notar a estagnação no emprego do método. Quando o desfecho já não tiver nenhum.